Amigas e amigos, Leandro Silva aqui. A partir de hoje começa oficialmente o Fala Leandro Silva no podcast. Nós vamos conversar com vários convidados da cidade, vamos interagir com você e ouvindo o que os nossos convidados pensam sobre Angra e a nossa região. Oficialmente começa hoje o nosso podcast e eu recebo já aqui o Vinícius Moraes, que é nutricionista da cidade, e a gente abre já esse bate-papo falando sobre esse tema importante que é vida saudável. Vinícius, obrigado pela presença aqui no podcast Fala Leandro Silva. Eu queria, primeiro, antes da gente entrar nesse tema que é importante, sobre a questão da vida saudável e tal, primeiro perguntar a você, como é que nasceu essa vontade de ser nutricionista? Por que o Vinícius se formou em nutrição? Olha, eu sempre tive muita frequência em esporte, mas a partir de uma determinada fase da minha vida eu entendi que a nutrição estava em tudo. Está na nossa forma de viver, nos nossos comportamentos, e ela determina o nosso grau de saúde, o nosso grau de rendimento nos esportes, para quem é praticante, determina também diversos outros fatores, como longevidade, né, qualidade de vida, e isso despertou em mim uma necessidade de buscar um pouco mais. Algumas situações em particular, né, que eu via pessoas próximas sofrendo por conta de uma alimentação precária, me despertou um desejo de não só entrar pelo esporte, mas também pela saúde. Essa vontade cresceu, ingressei na faculdade, e hoje estou atuando aqui no município, ajudando a galera a construir não só uma vida saudável, mas uma vida com maior qualidade também. Pois é, e é justamente isso que eu queria comentar com você, porque assim, a gente percebe que o número de praticantes de esporte, a gente tem visto que tem crescido. As pessoas, eu acho que o brasileiro, ele tem se preocupado mais com a sua saúde, se preocupado mais com o seu bem-estar e pensando no futuro também, né? É perceptível isso, quer dizer, as pessoas elas estão praticando mais esporte, e eu acho que a gente vai ver o resultado disso daqui a alguns anos. O SUS e, enfim, a saúde pública e privada, ela vai conseguir fazer essa medição lá na frente. Mas eu queria perguntar a você, hoje a galera se preocupa muito com a atividade física e às vezes esquece da parte nutricional, de se alimentar bem e tal. Como é que é isso? Uma coisa caminha com a outra, né? Sim, exatamente. Acho que quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria, é inevitável a pessoa sentir a necessidade de procurar um bom nutricionista. Afinal, a prática do exercício físico ela tem alguma demanda, né, que faz necessário algumas adaptações no cotidiano e na rotina alimentar de todo mundo. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que dieta não é só a dieta voltada para emagrecer, ganhar massa muscular, Sim. ou para ter uma boa saúde. Dieta são o conjunto de hábitos que nós adquirimos de acordo com fatores de cultura, comportamentos, históricos que nós temos também ali, que vem do convívio familiar, o que nós aprendemos sobre alimentação. Então a dieta ela é tudo isso. Só que a partir de certo momento a gente precisa direcionar ela para onde a gente quer ver a mudança. Então é realmente essencial que toda a prática esportiva seja acompanhada de uma boa alimentação voltada para benefícios. E falando em dieta, né, quer dizer, as pessoas acham que a dieta é uma fórmula como receita de bolo, né? Sim. E não dá para você fazer o copia e cola. Quer dizer, cada paciente tem a sua especificidade, a sua necessidade, né? Tem, enfim, o que deve ser tratado. Queria que você falasse um pouco sobre a dieta versus cidadão, pessoa, paciente. Outra questão também, Vinícius, que me preocupa muito, é essa questão das comorbidades. A gente percebe que tem um grande número, e isso é resultado do passado, quer dizer, a conta chega, muita gente não se preocupava com a alimentação, com a saúde física, com a prática de esportes e tal, e isso a gente tem percebido que o número de pessoas com hipertensão, diabéticos, etc., etc., quer dizer, as comorbidades, as doenças crônicas aumentou-se muito. Hoje, a gente vê esse reflexo. O que a nutrição pode ajudar, no caso, na prevenção, que eu acho que é uma questão que a gente comentou aqui no início, que lá na frente a gente vai ver o Sim. resultado desse trabalho, mas o que pode ser feito já também para quem já se encontra num caso de doença crônica? Dá para amenizar o sofrimento? Dá sim. Pegando esse gancho da individualidade que você falou, que aliás é o fator mais importante quando a gente vai falar de alimentação assertiva, é essencial que busque auxílio profissional para que esse cardápio novo, para que essas adaptações novas
venham de fato ser alinhadas à realidade de cada pessoa, né? Uhum. Hoje nós vemos uma generalização muito grande no contexto de emagrecimento, de tratamento de obesidade, devido a muito conteúdo que nós temos em redes sociais. Então isso faz com que as pessoas posterguem um pouco, né, a ida a um profissional que vai de fato ali analisar como que é a conduta de vida, os hábitos, os históricos e principalmente os fatores comportamentais. Como você levantou essa questão aí, né, hoje realmente a gente tem um aumento muito grande de doenças metabólicas, advindas já do sedentarismo, de algumas coisas que não só a nutrição, mas como outros profissionais da saúde viemos combatendo, né? Aliás, nós temos aí uma perspectiva que nós estamos lutando para mudar, né, de daqui a uns 5 anos a gente ter um número muito exorbitante de pessoas obesas. E quando a gente fala desse quadro, a gente leva em consideração já outras doenças existentes nesse quadro, como hipertensão, diabetes, né? E é importantíssimo que a gente tenha os olhos abertos à necessidade de se fazer programas sociais para poder conscientizar sobre a obesidade infantil, sobre a questão da hipertensão. A nossa alimentação culturalmente já é uma alimentação rica em sódio, né? Então a nossa população brasileira já tem uma tendência a ter níveis de hipertensão mais altos. E o que a gente vê muito é uma preocupação muito grande com a parte estética, principalmente em rede social, e poucos programas efetivos que dissipem a necessidade de uma alimentação saudável a fim de ter qualidade de vida, né? É muito fácil a gente ver na internet alguém falando sobre emagrecimento de forma pontual por estética. Sim. Mas existe uma necessidade de falar por outros âmbitos, possivelmente parte comportamental. Nós tivemos uma pandemia, pessoas se tornaram mais ansiosas, descontando emoções em alimentos, né, passando por situações um pouco complicadas. E isso veio trazendo essa perspectiva de uma necessidade de um trabalho mais forte dentro dessa área de conscientização, na parte de prevenção. Agora, já na parte de tratamento, a gente tem que analisar, né, o caso, porque existem diversos cenários que a gente encontra nessa questão de comorbidade, e atuar de forma bem incisiva ali, respeitando a individualidade de cada um, levando em consideração o histórico, as crenças que as pessoas adquirem no decorrer da vida, né? Uhum. Que, assim, hábito não é uma coisa que a gente muda rápido. Sim. É necessário uma estratégia, uma relação de muito respeito e empatia do profissional quanto ao paciente. Agora, quando você vai falar em dieta, as pessoas logo elas ficam apavoradas, né? Sim. Porque, imagina, às vezes a correria do trabalho, às vezes, enfim, a pessoa tem uma vida muito corrida, né? Você vê com essa dinâmica que a gente vive hoje em dia, e tentar criar um cronograma que você adapte isso na alimentação, quer dizer, que o cara possa se alimentar com o café da manhã ali, no que está relacionado, depois o seu lanche, depois o seu almoço, depois o lanche da tarde, Sim. respeitando as horas, respeitando, na verdade, aquela relação feita pelo nutricionista, não é uma tarefa fácil, né? Não, não é realmente uma tarefa fácil. E hoje em dia nós temos já algumas situações que eu costumo até falar para as pessoas: o perfeito, ele não existe. Sim. Todo mundo que segue um padrão alimentar a longa data tem algumas dificuldades que vão ser impostas, né, por questões do cotidiano. E o que acontece? Quando as pessoas acabam tendo essas dificuldades de formas persistentes, elas criam algumas crenças. Uma crença de incapacidade devido à rotina, uma crença de não ser possível adaptar pelo estilo de vida que tem. Só que para todo problema existe uma estratégia. Nós vemos isso em todas as áreas da vida, né? E é interessante que a gente tenha esse raciocínio, né, e a percepção de que dentro dessa situação de vida corrida, dentro dessa situação de hábitos, existe sempre uma possibilidade, né? Você pode ter uma alimentação mais prática, você pode ter uma alimentação que, mesmo sendo para emagrecimento, não seja excessivamente restritiva, mas a gente tem diversos pontos socialmente impostos, né, que fazem a pessoa desacreditar um pouco disso. Um deles é o ambiente da rede social. Eu costumo falar que as questões alimentares, elas são fortalecidas por fatores ambientais, Sim. fatores de convívio, meio social, né, fatores socioeconômicos. Hoje em dia o poder aquisitivo determina o que a pessoa consegue ou não comprar no mercado. É isso que eu ia perguntar a você, quer dizer, o nutricionista consegue também fazer essa avaliação socioeconômica Sim. do paciente, porque não dá para o cara falar, você vai, consome ali a castanha do Pará, consome não sei o quê. Pô, mas eu não tenho dinheiro mal para comprar os ovos ali, vou comprar a castanha do Pará. Como é que é isso? Como é que o profissional, né, consegue fazer essa conciliação? Quer dizer, eu preciso colocar produtos, né, que venham de encontro à necessidade do paciente, mas com a realidade financeira que ele pode, enfim, avançar, que ele possa comprar, que ele possa adquirir, né?
Sim, é um desafio, né? É necessário ter uma conscientização de que a condição financeira ela é determinante do sucesso do planejamento que você vai montar, e dentro disso nós temos uma infinidade de opções, né? Como, por exemplo, as carnes, né? São fatores, o pessoal se preocupa muito com proteína. Existem modos de você trabalhar uma dieta com questões um pouco mais de custo e benefício. Sim. O difícil é a gente ver hoje os estímulos que nós recebemos da mídia, né, sobre o preço das coisas e a pessoa realmente acreditar que isso é possível. Até porque, hoje em dia, a gente tem um padrão de corpo socialmente aceito totalmente diferente. Antigamente, um corpo bonito era um corpo magro, tranquilo. Com o crescimento da prática esportiva, dissipação em redes sociais, eu acho que o padrão meio que se estabeleceu como corpo atlético. Não é para todos os casos, mas a gente percebe que existe, né, essa distinção. Quando a Uhum. pessoa escuta falar a palavra dieta, ela associa logo a custo muito alto, a necessidade de um investimento muito alto, e não é sempre assim. Eu tenho pacientes que fazem, inclusive, através de projetos sociais, etc., que a gente busca baratear a dieta, trazer uma alimentação mais econômica, falando assim, do padrão brasileiro, né, para que essa pessoa consiga cuidar da sua saúde, que ela consiga ter melhoras nas doenças que ela possivelmente pode ter, reduzir quadros como obesidade, que é muito importante. Até é muito interessante esse tema de socioeconômico, porque na parte da obesidade, na parte esportiva, é um dos fatores determinantes, né, para que o profissional consiga passar isso de forma, vamos dizer assim, assertiva, que ele obtenha sucesso. Eu estava vendo uma pesquisa recentemente, né, aliás, um estudo no Brasil que mostra com a carência de alguns produtos, infelizmente, os alimentos que são menos saudáveis possíveis, né? Você vê aí a salsicha, né? Sim, As pessoas têm substituído muitas das vezes uma proteína por uma salsicha, quer dizer, um alimento processado que faz extremamente mal para a saúde, quer dizer, essa é a preocupação também do profissional. Agora, você estava comentando comigo que a gente tem, por ser uma cidade litorânea, né, muitas pessoas acabam, muito profissional, acaba se querendo se especializar na questão esportiva em si, né? Não, porque o cara tá ali na praia, quer ter o corpo legal, o cara mora de frente para o mar, não sei o quê. Você, na verdade, está tentando ir para uma outra pegada. Quer dizer, você tem aí muitos pacientes com comorbidade, muitas pessoas com doenças crônicas e tal, e que essas pessoas ficam invisíveis. Elas, muitas das vezes, não se tem um acesso, primeiro, a esse tipo de tratamento, né? Isso é muito importante. sim. E segundo, que também não tem, como é que eu posso dizer, uma gama de oportunidade na cidade de profissional que venha cuidar desse, não vou dizer fatia do mercado, mas desse nicho, né? Como é que surgiu essa ideia e o que você está pensando sobre isso? Olha, essa ideia começou a se fortalecer, né? Eu tenho um histórico já esportivo, trabalho com pessoas da área esportiva, e a gente sempre encontra a parte esportiva de encontro com a saúde, né? Como nós estávamos conversando Aham. anteriormente. E nesse cenário onde você citou que as pessoas que buscam emagrecimento, seja por obesidade, uma doença crônica já instalada, né? Muitas vezes não recebem a abordagem correta, um olhar um pouco mais empático, sabe? Levando em consideração o histórico, as dificuldades reais que essa pessoa tem. Isso a gente fala de fatores até psicológicos, as crenças que ela desenvolveu sobre incapacidade, sobre as frustrações que ela já carrega, principalmente quando a gente fala de alguém que traz isso de longa data, Sim. né? E aí a gente encontra um cenário que muitas vezes a abordagem feita é uma abordagem um tanto quanto atlética. Você vê uma dieta para uma pessoa que é obesa, que tem uma relação difícil com doces, come por impulso, por questões emocionais, já tem alguns quadros ali instalados, tentando fazer uma dieta que possivelmente alguém que está ali na academia querendo ficar um pouco mais magro faria. Só que o cenário é diferente, é Sim. muito diferente. Então a gente sente um distanciamento dessas pessoas nas tentativas, porque, por exemplo, eu recebo relatos de pessoas que tentaram dieta uma, duas vezes e ficaram um ano sem ir no Não, nutricionista. não funcionou. Exatamente. Então, esse olhar eu acho que ele se fez muito necessário com o crescimento, né, dessa população que se sente um pouco isolada. Uhum. Quando você entra numa academia, se você vai e conversa com uma pessoa que está ali fazendo musculação e quer emagrecer, você vê uma opinião, uma visão do ambiente totalmente diferente de quem está ali para cuidar da saúde antes de tudo, porque está com sobrepeso ou com algum grau de obesidade, né? Nós temos aí 3 graus de obesidade, né? E hoje a gente já encontra grande parte da população no grau 1 e no grau 2, que são aí M6, índice de massa corporal entre 30 a 35 e de 35 a 40, acima disso obesidade grau 3, né? Então é uma necessidade totalmente diferente. A prática
da tendência de estratégia esportiva acaba distanciando eles, não acolhe tanto, sabe? Aquela ideia de que é só fechar a boca, não é assim. Pois é, e aí você vê, para a gente poder concluir o nosso bate-papo, você vê, tem uma avó, a dona Odete tem 86 anos de idade, ela é diabética, e aí ela foi no nutricionista, né? O profissional, o cardiologista, o geriatra dela encaminhou para o nutricionista para que pudesse fazer uma dieta que viesse a atendê-la. E aí ela falando, meu filho, eu estive visitando ela recentemente, falou, meu filho, a menina me passou uma dieta, mas olha, eu fiquei tentando fazer um mês aquela dieta, estava me sentindo tão fraca que eu ia morrer. Quer dizer, ela não conseguiu fazer a dieta. Moral da história, vai de encontro àquilo que a gente estava conversando aqui agora. Acho que profissional, primeiro precisa ter a sensibilidade e fazer o raio-x clínico, assim dizer, do paciente, né? Isso é Exato. fundamental. E segundo, tentar adaptar a dieta com as possibilidades do paciente, não só econômica, né, que não era o caso, mas na questão física também. Quer dizer, você tirar tudo de um paciente, né? A partir de amanhã você começa essa dieta aqui. E aí, assim, ela vai tomar uma mudança drástica na vida, que infelizmente, como você falou, muitos começam a fazer por um tempo e depois abandonam a dieta, né? É perfeita a sua colocação, Leandro. Um exemplo para a gente trazer isso de uma forma um pouco mais clara seria o exemplo do doce. Sim. A ideia de se tirar aquele consumo excessivo do doce não é abster aquele doce da vida da pessoa, é ressignificar a relação dele com esse tipo de alimento. Né? Existem pessoas que em algum momento, por algum estresse, algo que aconteceu, se habituaram a tomar aquele caminho de comer um doce no momento de ociosidade, ansiedade. Então, quando a gente traz um olhar diferenciado, como, por exemplo, ressignificar esse comportamento, é uma abordagem totalmente diferente. Você não tira, você educa aquela pessoa a consumir de forma que não vai fazer mal. Entendi. Alguns alimentos não tem como a gente defender, como, por exemplo, a salsicha, que você falou, né? Os embutidos, no geral, são alimentos que têm comprovação científica que são cancerígenos, que fazem mal para o nosso sistema digestivo. Esses vocês tiram rápido a gente precisa tirar. da alimentação. E, principalmente, mostrar para ela novos caminhos, porque não adianta você falar o que não pode e quando você vai determinar o que ela vai fazer, você não levar em consideração todo o histórico que ela te traz. Sim. A escuta é muito importante, né? Para você ter esse tato e traduzir, como você falou, um raio-x clínico, o que ela precisa, mas o que ela precisa não só pensando no corpo e na saúde, pensando no histórico psicológico, no que ela conviveu, em fatores de crenças, culturais, tudo isso é levado em consideração para que o sucesso da dieta realmente seja eficaz, né? Muito bem. Bom, para quem quer visitar, conhecer o trabalho, ir no consultório do nutricionista Vinícius Moraes, aonde encontra, como é que é o contato com as pessoas que nos acompanham agora e querem ter acesso aos seus serviços? Olha, eu tenho o meu Instagram, que é @NutriViniMoraes, e tenho também o consultório no final da Rua do Comércio, na popular antiga Câmara dos Deputados, né? Ali na Rua Doutor Bastos, número 12, sala 9. Atendimento Vini Moraes, nutri.vinimoraes. Vini Moraes. Isso. E o seu consultório fica ali no antigo anexo da Câmara Municipal, no final da Rua do Comércio. No final da Rua do Comércio, número 12 ali, o edifício Doutor Bastos, sala 9. De segunda a sábado, sendo de segunda a sexta de 9 às 18 horas, né? E os sábados de 8 horas da manhã às 14 horas da tarde. Diabéticos, hipertensos, enfim, as pessoas com essas comorbidades são os pacientes que você mais gosta de atender. Sim, sim. Eu sempre falo que a prática esportiva está sempre alinhada à melhora da qualidade de vida, né? Então, tanto esportivos, né, pessoas que são esportistas e têm algum tipo de comorbidade, como quem está iniciando agora atividade física a fim de melhorar a saúde. Esse público, em geral, precisa muito ter esse acompanhamento nutricional e é sempre um prazer poder estar ajudando e dissipando esse conhecimento que eu faço com muito carinho para todo mundo aqui do nosso município. Irmão, obrigado pela presença aqui no podcast. Espero que você volte outras vezes, porque tem muitos assuntos aí nesse mundo saudável da alimentação. Acho que não falta assunto, né? Sim, com certeza. E é necessário a gente estar sempre trazendo isso em foco, porque daqui para frente é um fator essencial para que a gente viva cada vez melhor nesse mundo mais agitado, né? Mais dinâmico, como você disse. No Fala Leandro Silva, hoje eu conversei nesse primeiro bloco com o nosso nutricionista Vinícius Moraes. Olha, conversar com jornalista é sempre muito complicado.
Ainda mais está aqui na minha frente um jornalista respeitado na cidade que hoje tem o melhor texto nesse momento entre os profissionais da nova geração. É o profissional que está na crista da onda. Eu converso agora com o jornalista Clauber Valente, editor do jornal Tribuna Livre e também apresentador do Talk Show, programa jornalístico mais assistido, ouvido aqui também na região da Costa Verde. Valente, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Tem uns 3 exageros aí na sua apresentação, não. Mas tudo bem. Eu que agradeço o convite, te parabenizo mais uma vez, né, pela resiliência, pela manutenção da sua popularidade. Eu escuto seu programa também na rádio no sábado, irmão. E admiro muito a sinceridade com que você lida com as coisas, a forma como você faz a comunicação muito próxima das pessoas, né? Isso tem muito valor. E eu não sou digno de tantos elogios assim, não, mas e também nem sou nova geração, não. Eu estou bem velhinho já para a função. A nova geração em homenagem ao João Carlos Rabelo e tantos outros profissionais aí da comunicação. Verdade. Que, né, não penduraram a chuteira, não. O Rabelo não faz mais jornalismo, sim. Hoje ele está ali no marketing político, nas pesquisas eleitorais, fazendo leitura e tal. E aí você parece que deu continuidade ali àquela forma de fazer um texto muito bem elaborado e tal, e que o Rabelo fazia bem, né? Eu tenho a sorte, né, de ter convido com esses grandes comunicadores de Angra, João Carlos Rabelo, Robson Luiz, J. Budi, também era um professor, o Miziara também foi um professor. Miziara. Né? Convivi com essas pessoas todas. J. Vieira, não posso me esquecer. J. Vieira, velho Jesuíno Vieira. Fiz muito plantão de delegacia com ele, então aprendi muito. Eu sou a soma de todas essas experiências. E também da minha experiência fora da comunicação, né, na política, atuando no serviço público. Né, também. Enfim, consegue separar bem isso, Valente? Eu separo muito bem, muito bem. Não veiculo informação que eu tenha tido acesso privilegiado pela atuação política, né? Eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu sou muito criticado por ter lado, mas eu não uso o meu lado, né, essa paixão que eu tenho pela política para vender opinião, para, né, agir de forma antiética ou desleal com quem quer que seja. Eu acho que você é criticado pelos dois lados, né? Primeiro por quem é do seu nicho, acha que você deveria ser mais incisivo, né, e tal, e você não faz, e também por quem é do outro lado do balcão, sim, que de repente pode, ele é filiado, ele é militante, quer dizer, então você acaba hoje tendo que administrar muito bem esses dois lados. Eu me equilibro bem, sabe? Porque eu não sou uma pessoa passional, então eu não sou cego para a realidade. Né? Quando você é passional, quando você tem uma paixão por alguma coisa e deixa aquilo te cegar, você às vezes não consegue ver o óbvio. Né? Então eu não sou passional nesse sentido. Todos os partidos políticos, todas as profissões, até as igrejas, tem gente boa e ruim. E eu sei separar essa coisa. Né? Quando há coisas positivas, mesmo que não seja no meu campo ideológico, eu reconheço. Quando há coisas negativas do meu lado, do meu campo ideológico, eu também reconheço. E acho que isso é parte desse equilíbrio que eu construí na vida. Eu não teria chegado onde eu cheguei, com a reputação que você diz que eu tenho, se eu fosse passional, né? Se eu tivesse esse lado explícito, sempre militando num lado só. Eu soube manter esse equilíbrio. Bom, o Valente, ele é da Japuíba, né? Japuibense ali, de formação, começou muito novo, ainda militando nos movimentos da Igreja Católica, também no jornalismo, né? Iniciou ali também, né? Enfim, na Igreja Católica, fazendo os informativos e tal. A minha história se confunde com a história da Japuíba um pouco. Né? Eu nasci em Volta Redonda, mas meus pais vieram para Angra em 1979. Caramba! A minha irmã já nasceu aqui e meu irmão também. Em 84 a gente foi morar na Japuíba. E a primeira coisa que a minha madrinha, a madrinha da minha mãe também, disse foi o seguinte: Célia, o nome da minha mãe, você tem coragem de morar nesse lugar? Que imagina Japuíba em 1984. Era um brejo. Era um brejo, né? Era lama, a gente usava sacola plástica no tênis para ir para a escola, para ir para qualquer lugar. Quando chovia, a gente não conseguia voltar para casa, o ônibus ficava patinando na lama. E eu passei minha vida toda na Japuíba. Em 88, 89, foi fundada a paróquia católica ali na Japuíba, antiga paróquia Cristo Libertador. Né? E eu tive a influência de dois grandes amigos, padres, Padre Miguel, que ainda é vivo, o Padre Léo,
que já nos deixou, e eles me conduziram para o ramo da comunicação. Né? Eu passei a fazer o Jornal da Igreja, eu fui secretário da paróquia, eu entrevistava as pessoas, né? Muito novo, eu tinha 20 anos. Caramba. Né? Eu entrevistava as pessoas. Não, eu tinha 20 não, gente, eu até errei aqui na conta. Eu tinha 16 anos. 16. Você está com 40? Eu estou com 48. 48. Eu entrevistava as pessoas, né? Entrevistava pessoas que visitavam a Japuíba e fazia um jornalzinho regularmente. Dali, para eu desenvolver a profissão, né, de comunicador, de jornalista, foi um passo. Se não fosse esses dois padres, o Padre Miguel e o Padre Léo, eu talvez não tivesse despertado para essa vocação da comunicação. Iria para outra área. Talvez iria para outra área. Tinha uma coisa que você gostava de fazer? Não, meu pai queria que eu fosse advogado. Advogado. Né? Ele achava que eu tinha aptidão para isso. Porque você talvez se comunicava bem, né? Talvez você... Enfim. E aí acabei na comunicação, em 99 eu me formei, e daí para frente a história, né? Sempre trabalhei em Angra, tirando o período que eu fui trabalhar no governo do estado do Rio, um breve período. Eu estou aqui há 26 anos fazendo jornalismo em Angra, e não é fácil não, tá? Tribuna tem quantos anos? Você, na verdade, é editor e fundador do Tribuna. Tribuna vai completar agora, em 25, 18 anos. 18 anos. Fundei em 2007, um processo de busca, né? de referências e de fazer algo que fosse autoral, mas que tivesse um compromisso com a ética, com a responsabilidade da comunicação, por o período em que eu estava no governo, né, no município, no serviço público. Eu deixei de circular naqueles 3 anos, mas depois de 2017 para cá, ininterruptamente, Tribuna Livre nas bancas. Atualmente é o único jornal nas bancas ainda, né, de papel, regularmente, a cada 15 dias. E é uma batalha. Né? Achou que chegaria tão longe? Achou que chegaria a 18 anos olhando para trás, ou Valente? Acho que não. Eu nunca pensei nisso, sabia? Mas eu acho que... Não, sinceramente não. Quando dei essa parada entre 2014 e 2016, por causa de política, por causa de prefeitura, achei que eu não conseguiria voltar. Entendi. Tinha perdido o mercado. Mas eu não tinha alternativa, porque quando terminou o governo, você sabe tão bem quanto eu, quem estava em posição de destaque no governo da Conceição foi para uma espécie de geladeira. Né? Eu me lembro de ter procurado pessoas pedir ajuda e tal. E quem não morreu politicamente. Todo mundo né? batia a porta na nossa cara. A verdade foi essa. Então eu fiquei sem eira nem beira, não tinha o que fazer. Falei, cara, vou cair para dentro do meu jornal. Felizmente, eu consegui colocar o jornal em Paraty. Lá nós somos o único jornal impresso, né, também com circulação regular, cada 15 dias. Os ex-prefeitos Cazé e Vidal foram muito simpáticos a ter um jornal na cidade, né, com distribuição gratuita e tal. Isso me ajudou a ultrapassar esse período mais difícil. Na pandemia, em 2020, eu achei que ia quebrar de novo, e porque aí perdi todos os contratos. Né, o jornal não circulou, quer dizer, circulou, mas não tinha a mesma regularidade. O que aconteceu? O Google, a empresa Google, apoiou 159 jornais no Brasil inteiro, jornais de interior. Sim. Né? Eles criaram um fundo de financiamento para que os jornais não acabassem. Porque imagina um jornal igual o Tribuna Livre. O comércio local é limitado. Fechado também, né? Naquele momento. Todos os anunciantes que eu tinha, ninguém estava anunciando, porque você não tinha para quem vender. O que o Google fez? Selecionou 159 jornais do Brasil inteiro para uma doação de $5 mil, que na época chegou a cerca de R$30 mil. Esse valor foi que me permitiu atravessar a pandemia, 21, até colocar a cabeça para fora de novo, digamos assim, em 2022. Tribuna Livre foi um dos 159 jornais do Brasil inteiro premiado com esse recurso do Google, comprovando que a gente tinha o que o Google exigia, né? Presença, regularidade, serviço prestado ao público. E isso foi gratificante também, né? Porque não é para qualquer um que a gente conseguiu. Bom, uma das premissas do jornalismo é a imparcialidade. É claro que a gente, muitas das vezes, tem, né, todo profissional de comunicação é eleitor, é cidadão, sim, tem as suas paixões. Muitas das vezes, as suas paixões ela fica em segundo plano para dar, espaço para a imparcialidade. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Agora, nessa semana, todos os municípios
começa o senhor a fazer uma avaliação dos 100 dias de governo. Aqui em Angra, o prefeito Ferretti assume a prefeitura numa continuidade. Ele, historicamente, faz parte de um grupo que comanda a prefeitura há alguns anos, como secretário de governo, como secretário de obras, e agora como prefeito eleito, numa eleição estreitamente colocada, quer dizer, Muito difícil. uma eleição muito dura e muito disputada. Queria perguntar para você, você que já Em que o participou... prefeito teve uma leve maioria. Sim, uma leve maioria. E aí eu quero avaliar com você, você que cobre política há 18 anos diretamente, há 25 no jornalismo e tal, mas fazia a polícia, fazia outras áreas, mas 18 anos você cobre com tribuna a política, além, claro, de ter participado também de gestão pública e tal. Eu queria que você me avaliasse 100 dias do governo Ferretti. Na sua visão, quais são os acertos e quais são os erros? Eu até escrevi sobre isso. Nos últimos 8 anos, antes do Ferretti, a gente tinha na figura do prefeito Fernando Jordão, eu até chamei de prefeito à distância, né? Porque o Fernando alternava longos períodos fora da cidade, né? E fora de ação, né? Comandando a cidade por meio do secretário de governo, dando ordens. Isso é uma coisa normal nos nossos dias, né? Tipo o trabalho remoto. No caso do prefeito Ferretti, eu acho que a grande vantagem é que o prefeito está presente, né? O prefeito, eu até chamei no jornal, escrevi uma coluna sobre isso, está lá no site tribunalivrejornal.com.br. É um prefeito que eu chamo de zelador. Sim. Né? É um cara que está em cima da máquina. Vai no posto de saúde, vai no posto de saúde, chega de surpresa. Sim. Né? Eu até narrei nesse texto que eu escrevi, no dia 7 de janeiro. O prefeito foi a um evento na Monsuaba e na volta entrou no posto de saúde. Nem a assessoria dele sabia que ele faria aquela parada. Então, acho que o grande mérito do Ferretti é ser um prefeito que está em cima do lance, né? Que está cobrando, olhando e tal. E eu vejo uma outra qualidade nele, é um prefeito que tem uma empatia muito grande pelo outro. Né? É um prefeito que é uma figura pública, né? Não apenas um prefeito, é uma pessoa que tem uma empatia, que tem uma simpatia pelo outro, que escuta, né? E que busca solução. Eu acho que esses dois méritos o prefeito Ferretti conquistou em 100 dias. Né? Tá ali em cima do lance, né? Tem projetos, tem umas coisas meio audaciosas, meio de visão de futuro, por exemplo, como ele falou que gostaria de abrir uma estrada entre o Bracuí e a Via Dutra, que é uma baita ideia, mas que enfrentaria tanto problema ambiental, tanta dificuldade de fazer, que está mais no campo do sonho do que da prática. Né? Mas eu vejo muitas boas qualidades no prefeito nesses primeiros 100 dias. Tanto é que a gente não teve uma crise, né, de governabilidade, não teve uma crise de ausência do prefeito em nenhum momento. Nos momentos em que precisou estar presente, o prefeito estava. Eu vi também uma outra qualidade no Ferretti, que é a seguinte: não negar o passado. Angra dos Reis teve 4 gestões do PT, né? 3 sucessivas, com o ex-prefeito Neiroves, Luiz Sérgio Castilho, depois de um interregno, período de Conceição. Em cada uma dessas gestões foram construídas coisas em Angra. Né? A rede, por exemplo, de educação, 1/3 da rede de educação pública do município foi construída durante o período do governo do PT. E com Fernando Jordão, a simples menção a esse período parecia um pecado. Você não pode falar que teve. A população Acho que sabe. Eram arqui-inimigos, né? Quer dizer, Então, foram colocados nessa posição. Eu estava num evento e ouvi o prefeito Ferretti falar. Essa escola, inclusive, foi construída pelo Luiz Sérgio. Que mal há nisso? Não há mal nenhum. Né? E você reconhecer que a cidade ela foi construída ao longo dos últimos 30 anos por 2 grupos políticos. Um grupo político mais simpático à esquerda e o grupo político da direita atual. Né? E tanto é que Ferretti é essa pessoa mais simpática, mais empática, que o PT não teve constrangimento de apoiá-lo na eleição de 24. Né? Não teve nenhum constrangimento de pedir voto, de recomendar voto, embora o próprio governo tenha recebido esse apoio com resistência. Tipo aquela noiva escondida que você não pode revelar. Mas a eleição provou que sem esse apoio do eleitor mais simpático ao Lula, do eleitor mais simpático à esquerda,
talvez o Ferretti não tivesse ganhado a eleição. Né? A eleição foi muito polarizada. Se a direção do MDB não tivesse aceitado esse apoio, não tivesse criado as condições para esse apoio, talvez o Ferretti não seria prefeito. Então, quer dizer, você avalia o Ferretti nesses 100 dias como um prefeito muito Atuante. humano, atuante, sabe ouvir, né? Pé na rua, pé nas instituições públicas, nas repartições públicas e tal. Leandro, na segunda semana de governo, o Ferretti estava participando de reunião de planejamento da educação. Uma reunião do secretário de Educação com todos os gestores, né, porque a Secretaria de Educação tem várias áreas ali de planejamento, educação, pedagogia e tal, e o prefeito estava lá, participando de uma reunião de planejamento. Eu acho interessante essa sua fala, acho que o Ferretti tem todas essas qualidades, além de conhecer bem a máquina pública, isso é inegável, né? É evidente que uma outra questão que agrega valor ao Ferretti é estar despido de qualquer ira, raiva ideológica. Isso. Você teve, por exemplo, agora você pega o caso do início do seu governo, não sei se você observou, mas no governo Lula, no início da sua gestão, o prefeito Fernando Jordão não foi recebido por nenhum ministro do governo Lula, nenhuma agenda pública. Eu acho que o Fernando tinha um pouco de resistência também, além de não ter entrada. Ele acho que se sentia, talvez, assim, um peixe fora d'água para visitar Brasília e os ministérios. Leandro, é porque o Fernando está sempre em campanha. Sim. Né? Nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, o Fernando Jordão sempre está em campanha. E quando você está em campanha e tem um eleitorado que é antipático ao presidente da República, que é antipático ao Lula, antipático ao PT, você não pode dar nenhuma pista de que você... Né? Vai dialogar. Lógico que, estando prefeito, durante o governo de Lula e Dilma, o governo federal ajudou Angra. O prefeito é prefeito de todo mundo. Mas no governo do Fernando ainda, há um caso ainda que deva ser avaliado, é que ele não tinha mais, nacionalmente falando, nem eira nem beira. Porque, assim, uma vez aberto a crise com o Bolsonaro, e esse lado meio que... não vou dizer de ranço, de ira com o campo progressista, quer dizer, ficou, e hoje ainda está sem palanque a nível nacional. Sim. Se não tiver uma terceira via, há uma incógnita para saber o que o Fernando fará. Mas, voltando ao Ferretti... Se estiver no MDB, vai apoiar o Lula. Porque o MDB nacional vai apoiar o Lula. Mas como o MDB é uma coxa de retalho, pode ser que no Rio não. Né? O MDB é uma coxa de retalho. Agora, e aí cada estado tem... É interessante isso, né? O estado, não, nós vamos aqui apoiar o presidente tal. A União Brasil está mais ou menos assim também. E aí, voltando ao Ferretti, você vê que ele, na verdade, conseguiu ser recebido pelos ministros, está falando com todos os deputados federais, está indo, na verdade, dialogar. Isso é uma coisa que chama a atenção, até porque Fernando, no governo Lula, não teve essa entrada. Tudo bem que era um governo ainda iniciando, ele estava no meio da gestão. Fernando e o Lula começando o seu Lula 4. Mas não teve nenhuma simpatia. No final de 24, no meio do ano de 24, com Fernando Jordão ainda prefeito, o presidente Lula anunciou o PAC, 229 milhões de reais. É financiamento para a Angra investir em saneamento básico, que é uma demanda de toda a população. Isso foi no meio do governo Fernando Jordão. Não teve sequer um comunicado oficial para a imprensa. Foi preciso pesquisar lá nos escaninhos do PAC para descobrir que houve esse dinheiro. E até acabar a eleição e Ferretti ser eleito, a comunicação da prefeitura não fez nenhum comunicado a respeito disso. É como se esses 229 milhões... que são efetivamente do PAC, né, que são efetivamente do governo federal, não tivesse entrado. Então o próprio Fernando criou essa barreira ideológica, né, por ser muito associado a bolsonarismo, muito associado a essa extrema-direita. E nem a extrema-direita quer o Fernando Jordão. Como é que fica essa conta? Ele está numa situação realmente ali encalacrado, né, porque não é simpático à esquerda, o histórico dele é todo anti-esquerda, a extrema-direita não o quer, né? Então ele vai ter que buscar um caminho aqui no centro. E terá adversário no ano que vem. Né? Terá adversário local, pelo que tudo indica. Terá uma eleição, se for candidato a deputado federal, uma eleição menos cômoda do que teve nas outras ocasiões em que foi candidato. Bom, nós estamos avaliando um pouquinho sobre os 100 dias do governo e, claro, você acaba fazendo uma avaliação política de modo geral da cidade. E aí chegamos na questão do prefeito Fernando Jordão, que é inegável
o seu poder eleitoral, o seu poder de liderança, isso não se questiona. Não. Fernando terá, claro, uma tarefa nada fácil, que é tentar emplacar a reeleição da sua esposa, Célia, e também a sua eleição. Que é menos complicada, né? Reeleger a Célia não é tão complicado quanto o Fernando Jordão voltar a ser deputado federal. Não que ele não O consiga. quantitativo eleitoral é maior. Né? E a Célia está no segundo mandato, né? Tem a atuação dela, tem voto fora do município. Então a reeleição dela, a depender do partido também, né? Que se entrar num partido muito complicado, aí não vai tá precisar mais de no muito PL, voto. Mas o fato de a dificuldade de Fernando Jordão ser eleito deputado federal deverá ser maior. Não que não consiga. Tem Vai ter que potencial. escolher bem o partido Mas também, se vai ser MDB mesmo ou não. O MDB vai ter que ter. É chumbo grosso. Grosso. Agora, a questão do governo Ferretti, é bom avaliar, 100 dias de governo, você tem uma continuidade de, na verdade, um grupo político. Acho que o Ferretti acerta muito em muitos pontos, né, na questão da gestão, porque conhece bem a gestão, conhece bem o município e tal. Acho que ainda peca no que tange a questão política, né? A gente vê aí muitos parceiros do governo internamente reclamando bastante, parceiros de primeira hora da sua campanha e tal, da sua eleição. Esse é um ponto que Ferretti, na minha visão, vai ter que trabalhar bem, o Valente. Além disso, que eu também entendo, é precisar avaliar o trabalho de cada secretário, né? E aí eu vou fazer aqui um contraponto que talvez você discorde um pouco. Sim. Mas assim, nós temos aí duas secretarias extremamente empoderadas no governo municipal. Você tem a Secretaria de Saúde, você tem a Secretaria de Educação. Sim. Só aí tem 1,5 bilhão de orçamento. Duas secretarias muito vitaminadas, né? A secretaria que eu esperava que daria mais problema nesses 100 dias não deu, que é a Secretaria de Saúde. Você não vê grandes reclamações. Claro, reclamação pontual aqui ou acolá, mas, no modo geral, a secretaria hoje, indicada pelo doutor Luizinho, né, com o PP, dos progressistas e tal, é uma secretaria que, na minha visão, está conseguindo avançar em meio às dificuldades. Eu acho que esse era um medo do Ferretti, do prefeito, tanto que ele fez uma série de reuniões no início da sua gestão e tal, para tentar entender o gargalo das consultas de especialidade que não se conseguia marcar, dos exames e também do fora domicílio. Você vê aí agora a cidade avançando com o Hospital do Olho e você vê a cidade também discutindo a questão das cirurgias cardiovasculares e tal, da hemodinâmica que se fala. Então isso é um ponto importante. Por outro lado, e aí é uma opinião minha, acho que a educação entregou pouco nesse período, por quê? Estou dizendo na questão orçamentária, não estou dizendo, né? Você vê, por exemplo, reclamação frequente de escola vazando água. Você pega o CIEP do Belém, eu vi imagens que a oposição mesmo apresentou, que é de se ficar assim, né, achando que não é Angra dos Reis. Você pega escolas que obras ainda estão com períodos de entrega com atraso enorme, e você não viu ainda um projeto nesses 100 dias da educação que pudesse ser uma coisa nova. Pô, a educação avançou, a educação fez isso de forma diferente. Paulo Fortunato, não tenho dúvida da sua capacidade, é um professor que conhece a educação, mas acho que pelo volume orçamentário, pelo poder de orçamento nesses 100 dias, não fez a entrega que era uma secretaria que estava azeitada. A saúde, por outro modo, que também tem um orçamento vitaminado, ela já conseguiu sair ali fazer aquela ruptura. Eu queria perguntar para você, mediante a minha opinião, como é que você avalia o conjunto da obra? Quer dizer, saúde, educação, secretariado, de modo geral, como é que está avançando? Ferretti pegou, muitas das vezes, figuras que estavam na gestão passada, exceto ali o Essiomar, que veio vitaminado, com 3 secretarias comandando e tal. Tirando isso, como é que você avalia todo o conjunto da obra? O que você poderia me dar de nota para o secretariado? Primeiro, deixa eu falar de saúde e educação. Eu acho que os grandes problemas da saúde foram na gestão do Fernando Jordão nos 2 primeiros anos do segundo mandato, né? A falha que houve na atenção básica, a falta de profissionais,
né, o ACS, o agente comunitário de saúde, tendo que ser recepcionista, quando o ex-secretário Glauco fez aquela contratação de pessoas para equipar os postos de saúde da família, resolveu esse problema, o ACS voltou para a sua função original, que é fazer a saúde preventiva, e isso deu uma capilaridade maior para o serviço de saúde. Ou seja, está colhendo o que foi plantado lá atrás. E é só manter. E que era no mesmo grupo político. O mesmo grupo político. Né? Quer dizer, a saúde continuou com o mesmo staff. Os problemas de média e alta complexidade nunca vão ser totalmente resolvidos, né? Porque tem serviços que não justificam o município ter se ele não for uma base regional, né? Se o município é uma base regional do SUS para alguns tipos de serviço, por exemplo, a gente manda serviço de oftalmologia para Resende, para Nova Iguaçu, para Caxias, né? Porque essas cidades são polos regionais. Se a gente for um polo regional da Costa Verde, a gente vai receber mais serviço de alta complexidade. Mas eu acho que você está correto, a rede responde bem, né? Eu, durante o período de campanha, convivi com muita gente, né, com dificuldade de marcação de consulta. Tem o problema da fila do CISREG, né, que o município não tem comando sobre aquilo, então a pessoa fica ali esperando. Mas eu acho que atende bem, eu daria de nota 0 a 10, daria nota 6,5. Né? Tem problemas pontuais ali que pode ser resolvido, mas a nossa saúde tem uma capacidade de resposta muito grande. Agora, em relação à educação, eu não concordo que a educação seja esse problema, né, esse calcanhar de Aquiles que você está citando. Por quê? Se você fizesse uma pesquisa no final do ano passado e perguntasse ao angrense qual serviço público que ele melhor avalia em Angra, eu tenho quase certeza absoluta que a educação estaria no primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas eu acho que é reflexo também do cartão Educação, Valente. Mas não importa. Mas é um programa importante. Resultado. É um programa importante. Claro, mas resultado é resultado. Leandro, nós temos quase 100 escolas e creches. Sim. Né? Nós temos 26 mil estudantes. Todo estudante desse ganhou um cartão, ganhou um uniforme. Ganhou um material escolar. Né? Isso impacta a vida da família. Ele vai à escola, tem 2 merendas todo dia, né? 2 alimentações todo dia. É inegável que a educação tem um peso, especialmente para quem é mais pobre, tem um peso muito grande na avaliação do governo. Se a gente tivesse uma educação em que falta professor, em que não tem merenda, em que não tem material escolar, né, você teria um impacto super negativo. E a educação tem resultado para mostrar. Né? A gente melhorou no índice de educação básica, o IDEB, a gente paga melhor os professores, a gente paga 14º salário, né, que é aquele abono de final de ano. Então, assim, eu não concordo que a educação seja um problema. Concordo que tem problemas. Eu já critiquei, inclusive, lá no programa no Talk Show da Costa Azul, por exemplo, a demora da entrega da Escola da Morada do Bracuí. É uma escola que está em obra há 3 anos, quase 4. Né? Finalmente, agora, no governo Ferretti, retomou essa obra e vai concluir. Mas a rede aumentou, o número de profissionais aumentou, fez concurso público, tem monitor de educação especial, né? O estudante que é autista ou tem outra condição, ele tem um acompanhante. Então, a nossa rede de educação, eu daria de 0 a 10, eu daria nota 8. Nota 8? Agora, Valente, não se deve jamais esquecer, nessa avaliação que você está fazendo, das 2 fatias maiores do orçamento do município. Claro, tem dinheiro. Quer dizer, a gente não está falando aqui de uma cidade de São João de Meriti, né, de Japeri, de Queimados, está falando de Angra, que tem um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões de orçamento municipal, com educação que passa dos 300, né? Mas, Leandro, eu acho que passa de 500 milhões por ano. Mas, Leandro, tem quase o orçamento de uma cidade. Sim, maior que o orçamento de Paraty, por exemplo. Tem uma frase de propaganda do passado, quem tem mais de 40 vai se lembrar, que potência não é nada sem controle. Né? Não adianta você ter uma cidade rica que tem 2,5 bilhões de reais e não aplica isso. Né? Essa era a grande queixa, por exemplo, dos vereadores no final dos anos 90, que Angra saltou o orçamento, mas mais da metade do dinheiro era gasto com custeio da máquina. Você não conseguia fazer investimento. Hoje a cidade consegue fazer investimento. Né? E outra, ajustou as contas, ajustou o custeio. E outra coisa, cada escola que abre, cada creche que abre, cada posto de saúde que abre, é serviço permanente que você contrata. Né? Você nunca vai ver um gestor fechar uma escola, fechar um posto de saúde. Isso é muito raro, porque a população se apodera daquele posto, se apodera daquela escola e o gestor não tem o que fazer.
ele vai ter que manter. Ali tem um servente, tem um zelador, tem uma merendeira, tem um professor, tem um diretor. Tudo isso é custo, né? E se o município ampliou a capacidade de atendimento em saúde e educação, é porque teve dinheiro para isso, né? Porque teve recurso para isso, recurso do orçamento. Angra tem um orçamento privilegiado, mas não pode descuidar, porque esse orçamento não é para sempre, né? A gente tem uma situação com petróleo, todos os anos o município tem que ir à justiça para receber dinheiro de petróleo, de ICMS, é uma luta, fica 4, 5 meses com o orçamento congelado, porque não sabe se aquele dinheiro vai entrar. E sem falar desse preço volátil do barril do petróleo. O barril do petróleo hoje, dia 11 de abril, está $59, já teve 110. 100 e pouco. Então, assim, nosso recurso de petróleo é um recurso finito. A gente tem que trabalhar numa perspectiva de que daqui a 20, 30 anos a gente não vai ter esse volume de exportação que tem hoje no terminal da Baía da Ilha Grande. Valente, é claro que a conversa com o jornalista é sempre bem extensa, né? Quer dizer, o jornalista tem, né, um panorama de tudo. Você nem perguntou da minha experiência de candidato a vereador. Eu ia perguntar isso, mas o tempo não vai ser possível, que a gente vai ter que marcar um outro bate-papo. Mas eu queria, ainda para fechar essa nossa conversa dos 100 anos, ou dos 100 dias do governo Ferretti, eu não sei se você concorda comigo, mas talvez o maior desafio do Ferretti para a sua impressão digital, no que tange a construção da imagem do seu governo, vai ser o enfrentamento da questão hídrica da cidade. Não tem o porquê a gente poder aqui fazer avaliações de outros serviços sem destacar de forma muito prioritária o que o cidadão está agora recente. Se você fizer qualquer pesquisa quali ou quant, você vai identificar esse sentimento das pessoas. Sim. O povo reclama da falta de água. Eu queria saber justamente isso. Quer dizer, eu tenho essa percepção. Você consegue ter também essa visão que o calcanhar de Aquiles do Ferretti será o que, na verdade, ele, inclusive, assumiu na sua campanha, né? A questão do recurso hídrico? Eu vou te dar só um exemplo. Você é morador da Japuíba, eu sou morador da Japuíba, muita gente que vai ouvir isso aqui é morador da Japuíba. O último grande investimento em captação e reservação de água na Japuíba foi feito pelo ex-prefeito Luiz Sérgio, que foi a caixa d'água do Bela Vista. Você já esteve lá? A caixa d'água do Bela Vista é uma caixa d'água com 1,5 milhão de litros, né, que abastece toda aquela região ali de baixo. Isso foi em 1995. Tem 30 anos. E a cidade, depois disso, não fez nenhum investimento de grande porte. Sim. Era uma concessão da SEDAI, a SEDAI também não investia, né? E o que o prefeito Fernando Jordão, à época, disse é que bastava encampar os ativos da SEDAI que a gente ia ter arrecadação. Descobriu que não é. Na base comercial da SEDAI, a inadimplência é de 80%. O valor da tarifa é irrisório. Tinha hotéis em Angra dos Reis que pagavam R$50 de água para a SEDAI. Ou seja, assumiu um ônus sem o recurso. Então, ao invés de capitalizar o SAI, descapitalizou, porque ele aumentou o serviço que ele presta, aumentou a rede de cobertura e o capital não entrou junto. Caminha para a privatização? Sozinho o município não consegue. Né? Sozinho o município não consegue fazer os investimentos que precisa fazer. Você acha que vai privatizar a água na cidade? Não acho que vai privatizar, não vejo isso no Ferretti, ele não deu nenhuma indicação de que vai privatizar. Como eu disse, tem recurso do PAC agora, do governo Lula, 229 milhões, que é para saneamento da Japuíba. O prefeito pode usar esse recurso, né, para fazer o saneamento ali. Saneamento também inclui água, né? A prefeitura pode ter um programa de investimentos de 4 a 10 anos. O que não pode é parar, Leandro. Porque veja a Praia do Anil. No ano 2000, quando o ex-prefeito Castilho deixou o governo, toda a malha de captação de esgoto da região central e o projeto, né, que hoje está em vigor, que permite a gente sonhar com a despoluição da Praia do Anil, tudo isso já estava pronto no ano 2000. Quando Castilho deixou o governo, e o orçamento da prefeitura eram R$100 milhões. O orçamento da prefeitura no ano 2000 era R$100 milhões. E era muito dinheiro na época. E era muito dinheiro. Né? Estamos falando de 25 anos atrás. De 2001 se passaram 2 governos de Fernando, governo de Tuca e governo de Conceição. Não fizeram nada pela Praia do Anil. Só lembrou da Praia do Anil em 2022, quando começou novamente a fazer aquele investimento.
investimento em saneamento, infraestrutura, não pode parar quando troca o governo. Eu tenho certeza e confio que se o prefeito Ferretti começar o investimento agora em captação de água, em rede de distribuição, em aumento da reservação, em melhoria na barragem da Banqueta, a gente consegue em 5 a 10 anos melhorar o abastecimento hídrico na cidade. Confio que ele fará isso e terá dinheiro do governo federal para isso, para ajudar nessa tarefa, porque sozinho o município não consegue. Você acha que o Ferretti sobe no palanque do Lula? Tá certo. Não, pela lógica, né? Pela lógica, sim, né? Porque é muito provável que o ex-presidente Bolsonaro não será candidato, porque está inelegível, vai encontrar um candidato para apoiar, né? E o presidente Lula, se estiver bem de saúde, tem totais condições de vencer a eleição, né? De derrotar esse campo da extrema-direita. Eu acharia de bom tom o prefeito Ferretti, mesmo que discretamente, né, caminhar junto com o presidente Lula, porque terá mais 4 anos de mandato, né, terá mais 2 de mandato durante o segundo mandato de Lula, o quarto mandato de Lula, e terá depois uma possibilidade de reeleição. Certamente, se o presidente for de extrema-direita, as chances de reeleição do Ferretti diminuem muito, né, na minha avaliação. Conversei hoje com o jornalista Cláudio Valente no podcast do Leandro. Valente, obrigado por esse bate-papo aqui. Vamos voltar, né? A gente outras vezes. Se expondo mais do que devia. Vamos falar aqui outras vezes, porque a gente tem aqui um pouquinho da sua passagem na gestão pública, que eu queria também conversar um pouquinho. A tua experiência como candidato a vereador, né? Foi muito bom. Eu queria ter essa oportunidade em outro momento. Eu te agradeço e desejo parabéns para você. Sucesso aqui para o podcast Fala Leandro Silva, o mesmo sucesso que você já tem na rádio, Obrigado, você tem nas suas redes sociais, e conte sempre comigo. E lá no Tribuna Livre Jornal também tem coluna do Leandro Silva, lá, a cada quinzena, e no site também, tribunalivrejornal.com.br. Obrigado. Está me devendo a mudança do meu layout da minha coluna. Verdade, estou te devendo. Mas os próximos aí, para junho é aniversário do jornal, então, de repente a gente já remodela tudo, né? Tá Muito certo. bem. Valeu. Conversei com o Valente aqui no nosso podcast. Hoje uma entrevista falando um pouquinho da política da cidade e dos 100 dias do governo Ferretti. Olha, todo mundo que tem voto na cidade deve fazer alguma coisa pela cidade. Não dá para vir aqui pegar o voto do cidadão angrense e depois desaparecer. Eu estou hoje recebendo um cara que, ao longo do tempo, demonstrou que teve voto na cidade em 2022, mas que se colocou à disposição para ajudar o município nos temas mais sensíveis da cidade. Recebo hoje o deputado estadual, líder do Solidariedade na LERJ, Giovanni Ratinho. Me acompanha também nesse bate-papo o vereador, segundo mandato em Angra, querido amigo Edinho, está aqui também nos visitando. Primeiro, agradecer, Ratinho, pela presença, dizer a alegria de poder te receber aqui na cidade, aqui no nosso podcast. E eu acho que vai de encontro àquilo que a gente entende. Eu acho que o cara tem que ter a hombridade de teve voto na cidade ou no bairro, e aí vamos falar de vereador, fazer alguma coisa pelo seu eleitor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Leandro. Você é um grande amigo, é um parceiro, um lutador, um grande comunicador. A gente sabe que muitas das vezes, eu sempre falo isso na LERJ, que o governador às vezes passa por helicóptero e não sabe as demandas, muitas das vezes, na cidade. E aí um comunicador como você, um vereador atuante como o meu amigo Edinho aqui, nos leva as demandas para o parlamento estadual e a gente executa pedindo o governador que saia do papel as demandas de vocês. Então eu quero agradecer o convite, estou sempre à disposição aqui e vamos embora, vai ser um bate-papo bacana. Obrigado, Ratinho. Edinho, obrigado pela presença, bom hoje te receber também nesse nosso programa, você que é um vereador também de chão, de rua, de pé na lama, e hoje fazendo esse casamento publicamente, que evidentemente mexe com a política do município, esse apoio integral à reeleição do nosso companheiro Giovanni Ratinho. Obrigado pela presença. Leandro Silva, eu que quero agradecer aqui a presença. Leandro Ratinho um dos maiores comunicadores aqui da nossa região. É um amigo, é um parceiro, atuante na política, sempre preocupado com a causa da comunidade, defensor da sua cidade. É um amigo que a gente tem, independente de
questões partidárias, a gente sempre teve o mesmo pensamento, é aquilo que você falou de ajudar a população, né? Hoje a gente está acompanhando aqui o nosso amigo deputado, e o que nos levou a apoiar, declarar o apoio ao deputado é o que você falou. É um deputado atuante, sempre à disposição, já vem fazendo pela nossa cidade, está disponibilizando uma emenda. Eu sei que você daqui a pouco vai estar falando alguma coisa sobre isso, mas está disponibilizando uma emenda para o Hospital de Praia Brava. Então, são de pessoas assim que a população precisa. São de deputados assim que você, que é comunicador, eu, que sou vereador da cidade, precisa de pessoas presentes. O deputado é um amigo. Muito bem. Ratinho, você vai ser uma das dobradas aqui do Auro também na cidade, e você hoje é o líder do Solidariedade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Já está no seu segundo ou terceiro mandato? Não, segundo mandato de Segundo deputado mandato. e tive 2 de vereador. Você teve 2 vereadores de São João de Meriti, uma terra que eu tenho muitos amigos e que, ao longo do tempo, sempre fui para São João de Meriti porque fazia parte da base do grupo político do ex-prefeito Sandro Matos, né? Eu me lembro que no momento, Edinho, auge, no nosso momento interessante na política, eu apoiei a pedido do Sandro Marcelo Matos. Na verdade, apoiei o Sandro em 2006 para a reeleição dele de federal. Demos para ele 1.258 votos em Angra. Ele teve, e eu tive para vereador 2 anos anterior, 1.252. Na eleição dele, ele aumentou mais um pouquinho. Aí, em 2008, eu me elegi com quase 4.000 votos. Em 2010, ele pediu que apoiasse o Marcelo Matos, que é primo-irmão dele. E eu dei para o Marcelo Matos de Angra 3.600 votos. Percentualmente foi a maior votação que ele teve no estado. Então, São João é uma cidade que a gente tem uma relação. O prefeito Léo Vieira é irmão, é um parceiro. Ratinho, você, na verdade, hoje é um deputado que consegue percorrer o estado inteiro. A gente percebe pela tua rede social que você está no Noroeste Fluminense, está no sul do estado, enfim, na Baixada Fluminense, na região metropolitana. Como é que está o mandato hoje do deputado Giovanni Ratinho? É cansativo, mas porém gratificante. Eu tive representatividade nos 92 municípios, Norte, Noroeste, região dos Lagos, região Serrana, Costa Verde, quase 5.000 votos nesse corredor aqui, Paraty com 2.078 votos, Angra com quase 1.300, 200 e pouco em Mangaratiba, e em Itaguaí também quase 1.300 votos. Então foi uma votação expressiva e eu aprendi com meu pai, que me inseriu na política, que a gente tem que ter gratidão. Também como aprendi a ver os falsos políticos que se elegem, se reelegem e sequer voltam para agradecer o povo. Então eu procuro fazer uma política decente, eu procuro ajudar os municípios onde eu tive representatividade, aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Mas a gente já tem um histórico de ter ajudado aqui o município, na época que a criminalidade estava assolando essa magnífica cidade, tinha relatos que foi largado corpos em cima de um caminhão próximo do corpo de bombeiro ali, e aí o governador, à época que foi cassado, Wilson Witts, me pediu que eu viesse aqui, e aí foi colocado em pauta numa audiência pública aqui na cidade, eu representando a Alerj, e a gente conseguiu trazer as 3 UPPs e aumentamos naquela ocasião 120 o efetivo a mais do batalhão aqui da região. E aí melhorou, tem muito que avançar. Hoje eu acabei de falar com o Edinho, aqui tem um segurança presente, hoje eu vim de Rio das Ostras, onde eu fui homenageado por 2 vereadores lá, e a gente está levando segurança presente para Rio das Ostras. O Edinho falou, cara, em Angra não tem. Eu falei, então vamos conversar com o governador para a gente trazer o segurança presente para aumentar mais a segurança pública aqui. Mas eu estou à disposição, como você mesmo, foi uma ideia sua. A gente tem que dar mérito quando a pessoa leva, porque o meu mandato é participativo. E o Leandro foi fazer uma visita lá no meu gabinete, ele falou, cara, perderam tudo. Eu falei, eu estou acompanhando o Parque Mambucaba. E eu tive uma votação muito boa lá. Ratinho, vamos fazer uma indicação, conversa com o governador para a gente colocar o cartão e recomeçar. As pessoas perderam tudo. E ali foi feita a indicação legislativa, o governador de pronto já está atendendo o município. Hoje mesmo você lá no seu gabinete procurou saber e já está sendo feito um cadastro daquelas pessoas que perderam tudo.
E o mandato é esse, é a gente poder ajudar as pessoas que realmente precisam da gente. Agora, o Edinho, assim, é evidente que a cidade ela carece de muita atenção, porque eu não sei se você percebe, mas nós temos o tema do Estado que está dando problema na cidade. Você vê, por exemplo, a questão da FATEC. Pelo amor de Deus, uma escola técnica daquela dimensão, 6 milhões de reais gastos para construir aquela escola técnica, que sequer forma alguém hoje. E parece que a escola técnica ela está interditada e funcionando numa sala improvisada no CEDERJ em Jacuecanga. Quer dizer, que inviabiliza a participação do estudante. Quantos jovens poderiam ter saído da criminalidade fazendo um curso técnico na FATEC? Inclusive, o Ratinho fez uma indicação legislativa agora para reabrir a FATEC, indicação de autoria dele. Sim. Agora, uma outra questão também, além da FATEC, eu queria te ouvir também sobre essas demandas do Estado no município, questão da identidade. Ontem eu falei com o deputado federal Aldo Ribeiro, ele ligou para o Vinícius Fará, pedindo para ajudar o Parque Mambucaba, junto com o Ratinho, para trazer, na verdade, uma ação para as pessoas tirarem a identidade. O povo perdeu o documento daquela enchente. E agora o Detran está criando novamente o Detran Presente, que vai fazer nos municípios, e vai começar por Angra dos Reis, né, nesse pedido. Agora, hoje as pessoas não conseguem fazer uma identidade, conseguem agendar aqui no Detran do município. Quer dizer, é um outro problema. Ou seja, nós temos problemas, temas do governo do Estado na cidade de Angra dos Reis. Talvez o governador ainda não teve acesso a essas informações, né? Leandro, a gente vê que realmente são alguns pontos, né? Na gestão do governo passado não foram à frente. Ferretti está trabalhando muito. Ferretti abriu o canal de interlocução com o governo federal, com o governo estadual. Falei para ele do Ratinho, ele pediu, e a gente vai ter uma agenda com o prefeito. Então, o Ferretti, nosso prefeito, está ciente disso e ele está procurando abrir um canal de interlocução com todo mundo, né? Eu acho que o gestor, ele não pode ser gestor de grupo. O gestor ele tem que ser gestor de todos. Então, o gestor de todos ele vai conversar com situação e com oposição. Não importa quem está no governo federal, quem está no governo estadual. Ele tem que buscar recursos, ele tem que abrir portas. E o Ferretti ele tem feito isso. Deixar a parte ideológica de lado, né? Deixar a parte ideológica de lado. Nós temos problema sim. O Detran, por exemplo, hoje, deputado, a pessoa para poder tirar a segunda via, às vezes ela para poder agendar uma visita, ela é obrigada em outro município. Tem pessoas que estão indo em Rio das Ostras, pessoas que estão indo em Paraty, sai de Angra. Com o escritório, com a sala do Detran no município. Isso. Simplesmente você não consegue ter esse acesso. Então, o prefeito está ciente disso, ele levou uma demanda grande agora para o governador, é uma demanda também que a gente está falando com deputados sobre isso. Hoje, no gabinete, nós também discussamos sobre o Rio RJ para todos, né? Já foi feito um ofício do gabinete do Edinho, pro meu, e aí eu vou interceder, porque o RJ, né, Edinho, traz uma série de trabalhos, corte de cabelo, oftalmologista, óculos, certidão de nascimento, identidade. Carente desse que está carente ainda, já era carente, agora mais ainda com essa situação toda. Enfim, eu quero falar que o prefeito ele está atento a isso. Né? Você está bem alinhado com o Ferretti, né? A sua relação com o Fernando não era muito boa, mas com pós-eleição, com o Ferretti, parece que vocês fumaram, como diz aí no ditado popular, casamos, o cachimbo, vamos lá. Não, vocês fumaram o cachimbo da paz. O Ferretti é uma pessoa que ouve. Você foi vice-prefeito, você sabe muito bem, foi vereador, e um dos vereadores mais votados, foi o mais votado da época, acho que ainda é o mais votado, né, Leandro? Quem está na comunidade é o vereador. Então, quando você chega para poder falar com o prefeito o problema de um bairro, você não está pedindo para você. É a população que está carente. Eu costumo dizer, você sabe disso, que se falta água, a culpa é do vereador. Se falta luz, a culpa é do vereador. Se não tem esgoto, a culpa é do vereador. Então, o vereador, ele ouve e leva para o executivo. E o Ferretti, ele tem dado essa atenção devida. Não só tem dado essa atenção, ele tem buscado soluções
para que esse problema seja resolvido na ponta, onde que muitas das vezes o secretário não consegue chegar por causa da demanda da sua secretaria e às vezes o prefeito também, por causa da sua demanda muito grande, não consegue estar. Mas ele tem procurado ajudar bastante a população e isso fez com que a gente se achegasse mais a ele. Ratinho, segurança pública, você comentou da tua luta em favor desse tema na cidade. A gente que mora aqui, o Edinho vai corroborar comigo sobre esse tema, a gente sentiu muito isso no município porque nós vivemos um momento de guerra aqui, uma cidade pacata, uma cidade caiçara, uma cidade interior, uma cidade que todo mundo se conhece praticamente, as pessoas se encontram ou na igreja, ou na padaria, enfim, na rua do comércio e tal. Uma cidade que a gente começou a estranhar quem estava nas comunidades. A gente nunca tinha visto aquelas pessoas. E outra coisa, pessoas armadas até os dentes. Impressionante isso. E aí, eu me lembro que eu fui fazer uma reunião no Frade, terra do meu amigo argentino que está aqui, nosso conselheiro tutelar mais votado da história da cidade. O morador estava falando para mim, Leandro, eu já vi no Rio, e aí um morador que veio de Caxias, ele morava numa comunidade de Caxias, veio para Anga depois de alguns anos. Olha, eu já vi traficante, pessoas que mexem com o submundo, de moto, de carro com fuzil com a janela para fora e tal, com as armas para fora. Agora, eu nunca vi traficante com bicicleta sem freio. Aqui no Frade, você via os caras, meu irmão, dormindo debaixo da marquise do comércio, ou às vezes andando mesmo, descendo aquele morro de bicicleta, não sei o que. Quer dizer, fazendo... Aqui era precarizado, a gente ria. Hoje assim, tentando arma até de grosso calibre. a gente aqui, o tráfico era precarizado até nesse ponto, quer dizer, lá no Rio e nas favelas mais perigosas você tem a moto, você tem o carro, aqui não era a bicicleta, uma coisa assim absurda. Mas enfim, as UPPs, e pego esse relato trágico, cômico, mas trágico de um morador, mas as UPPs elas deram um pouco de esperança para as pessoas. Mais tranquilidade, né? O grande medo hoje, a grande verdade é que não se pode transformar a UPP num projeto de governo, tem que ser de Estado. Ou seja, de Estado é que entra governo, sai governo, aquela intervenção vai permanecer. Como é que você avalia isso, Ratinho? Você tem conversado direto com o governador e você pegou duas gestões, né? Início do Witzel e depois o impeachment dele e o Castro. Como é que você hoje avalia esse projeto que foi criado pelo Beltrame? A gente tem que ser aqui muito de forma justa. Me lembro que Beltrame até tinha uma visão equivocada da UPP, que ele dizia que a UPP não expulsou os bandidos da capital para o interior, lê do engano, porque você vai em São João de Meriti, duvido que não teve as UPPs da região da capital criada lá, duvido que não fez com que os bandidos não fossem lá para os morros de São João de Meriti e para o interior. Como é que você avalia a questão da continuidade da UPP? Então, na verdade, eu sou um crítico. Pelo incrível que pareça, onde deu certo foi aqui nessa cidade, que eu acompanhei de perto. Mas se você procurar em outros bairros da nossa capital, o governador Cláudio Castro já acabou com mais de 15 UPPs, porque tem que ter uma série de contexto ali, de secretarias atuando junto. O Estado tem que estar presente, então, não assim, só a segurança. Não, né? não adianta. A criança cresce ali dentro de uma comunidade e ela não tem uma estrutura para ter uma boa qualidade de ensino, não tem a pessoa acamada, ela não é assistida pela saúde, sendo atendida por uma clínica da família, e na época tinha todo um contexto que é rede de telefonia, Light, Enel, ela entrava para poder dar legalidade. O morador via que as suas residências estavam valorizando com o combate, mas aquilo foi deixando de lado, e aí eu comecei a entender que foi um projeto falido, porque os vagabundos enraizaram em todas as partes. Você vai na região serrana, tem criminosos, você vai aqui na Costa Verde, Paraty também está de um jeito que eles avançaram, aqui ficou daquela maneira, né, que tem muito que a gente consertar ainda, a segurança pública tem que entrar com mais força nos municípios, e o governador já anunciou do concurso que ia chamar
4 mil pessoas, agora vão chamar mais 4 mil, então vai ser 8 mil policiais reforçando o nosso estado. Que a gente tem que ver, quando terminar o curso, ó, eu quero uma quantidade nesse município, nesse aqui, de policiais para combater, porque eu sempre falo que a nossa polícia é uma das melhores polícias do Brasil, do Rio de Janeiro, porque para combater esses narcotraficantes nos morros, tem que ter um preparo psicológico, tem que saber, o curso tem que ser bem feito, que antes era de 6 meses, hoje é quase 1 ano preparando um policial. Eu acompanho porque eu trabalho muito com os concursos públicos em chamamento, de vendo questões que são anuladas, de aprovação. Quem ajudou a implantar o CARPAD, que reintegra aquele policial que ele foi excluído, mas foi absolvido sem ter um direito de defesa, e no qual eu quero agradecer ao Cláudio Castro, que já foi chamado mais de 200 policiais que foram reparados em justiça e estão nas ruas reforçando a nossa polícia. Mas esse projeto, por incrível que pareça, só melhorou e deu certo aqui em Angra dos Reis. Eu torço que dê certo, porque tem jeito, mas é uma corrupção generalizada, mas a gente não pode discriminar que são todos os policiais, que são todos os políticos. Em todas as profissões tem um mau caráter, né? Mas tem policiais que sonham em dias melhores, tem políticos que sonham em dias melhores, tem pastores que pregam a palavra decente no púlpito, né? Tem um médico que faz jura perante a Bíblia e exerce a sua função decente, como tem médico que deixa as pessoas morrerem nos corredores dos hospitais. O que a gente não pode, Edinho, Leandro, que também passou pelas urnas agora, suplente de vereador, e se Deus quiser vai pegar um mandato, é perder a esperança de dias melhores. Por isso que eu estou aqui, às vezes eu penso fico desanimado, acho que não tem mais jeito, mas eu não quero saber, de 70 deputados, eu não quero saber se 69 não está exercendo a sua atribuição decente. O que eu penso é que eu estou ali e eu tenho que fazer a minha atribuição e honrar os meus votos. Ô, Ratinho, você, na verdade, tenta fazer um mandato de deputado muito próximo da base, como um vereador também faz. Quer dizer, Isso. você é um deputado vereador. Você vai chega no povão. gabinete, chega no gabinete do Ratinho, É um dos você mais vê, cheios. meu amigo, a multidão lá e ele atende todo mundo. Quer dizer, às vezes o cara sai, a sessão acabou 4 horas e ele fica lá até 7 da noite atendendo, até 9 da noite, para depois ir para outros compromissos e tal. Era o que você esperava enquanto parlamentar? Assim, quem tem no sangue que foi vereador, dificilmente, quando passar para um patamar maior, como eu estou hoje deputado, vai mudar suas origens. A gente tem no sangue, eu sempre falo que o vereador do trabalhador, ele merece ser honrado sempre. Às vezes a gente está naquele maior hora do sono, que é a melhor hora, de 3 horas da manhã. Os nossos portões são espancados e a gente sempre abre os nossos portões. Minha casa é uma casa de herança, né? Já vem de família, então eu chego em casa, sempre tem gente a hora que eu saio e a hora que eu chego, né? Faltou água aqui. Ô, dona Maria, deixa eu tomar banho aí. Minha mulher ainda não chegou, deixa o seu José, bota um prato de comida aí, e vice-versa. Então a gente tem isso no sangue de ser vereador. Meu filho é vereador, também muito atuante. E é o que eu falo, a gente tem que legislar em prol da população. Eu nunca votei contra o povo, porque sempre falam assim, poxa, você votou contra, eu fui criticado, você votou contra a venda da SEDAI, votei, porque tudo que se privatizou no Rio de Janeiro deu errado. A Supervia assumiu os trens, tinha promessa de quê? Vagões separados para as mulheres, ar-condicionado, as plataformas com cobertura, banheiro, acessibilidade para os cadeirantes, e hoje está um caos. Está o nosso secretário de Estado, Washington Reis, lutando para tirar a Supervia e fazer que funcione de novo. A malha ferroviária, as plataformas com alvenaria, os traficantes com arma de grosso calibre vendendo droga. Hoje, se você pegar um trem na Baixada Fluminense e descer para o centro, é arriscado você ser assaltado. Então, assim, é inadmissível a gente ter que votar contra a população. Eu não carrego essa culpa. Eu votei a favor do povo para não vender a SEDAI. E como é que foi a pressão? Porque, na verdade, pressão você tem até hoje. É da base do governo. Quer dizer, o governo tinha um encaminhamento para votar a venda da SEDAI. Como é que foi aquele momento político para você? Todos os políticos, quando votam a favor do povo e contra o governo,
sofre sanções. Mas, assim, eu sou muito parceiro do governador, né? O governador foi vereador, sabe a necessidade, e eu falei, pô, governador, não leva a mão não, a minha cisterna tem 23 mil litros de água. Eu já cansei de presenciar os meus filhos indo estudar, escovando os dentes num copinho de água. Então, como é que eu vou fazer isso? E eu questiono muito no parlamento, porque sai nos noticiários que estão despoluindo Baía de Guanabara, ali no edital previa que tinha que despoluir rio, córregos e valões. Eu falei, pô, eu devo estar cego ou não estou achando o ponto que está sendo despoluída a Baía de Guanabara, os bairros, as cidades que recebeu milhões e a gente não sabe onde está esse dinheiro, não foi despoluído ali o valão, o córrego, o valão. Na minha cidade tem vários que não teve ações de planejamento ali para fazer uma ciclovia em cima de um valão, fazer um polo gastronômico, uma academia para a terceira idade. Não teve uma ação como essa ainda dessas águas do Rio. Então eu fico entristecido porque venderam um patrimônio nosso e eu vejo muitas das vezes o dinheiro em certos municípios escorrendo pelos ralos. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. Você acha que o dinheiro da venda da SEDAI foi bem aplicado? Claro que não, pô. Claro que não. O prefeito Léo Vieira, ele questionou agora e colocou o nosso município, assim como Canela, que aliás estão fazendo um belíssimo governo, mas estão tendo dificuldades porque eles não acharam o dinheiro da SEDAI. E eu não vi para onde foi esse dinheiro. Aonde, na verdade, o governo do estado encaminhou recurso da SEDAI para os municípios, os ex-prefeitos torraram dinheiro. Torraram e eu não estou vendo punição. Muitas das vezes as câmaras que têm que fiscalizar, reprovar a conta, encaminhar para o Ministério Público. Cadê? Esse dinheiro tem que aparecer, pô. Foi para algum lugar, alguém enriqueceu ilicitamente, tem rastros. A gente tem que fazer uma política mais séria. Os vereadores, eu sempre falo que eu tenho um bom relacionamento em diversas câmaras. Gente, vamos fazer valer o voto, porque isso aqui é temporário. Se o povo enxergar que você não é bom, que você não é um fiscalizador, que você não é um defensor da população, infelizmente vai acabar o seu mandato e você vai perder a chance de transformar a vida das pessoas em dias melhores. Bom, Ratinho, você falou da segurança pública e também de outras ações que você tem tentado contribuir com o Estado e tal, com os municípios. Pelo que se percebe, você é um deputado municipalista, quer dizer, está tentando, tem base, né, em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Eu te pergunto o seguinte, além da segurança, qual os outros temas mais pertinentes do mandato do deputado Giovanni Ratinho? Então, eu sou filho de educadora, né? Minha mãe é professora, tinha concurso 2 vezes feito prestado no Estado, dirigiu escola, ajudou na alfabetização de crianças, jovens e adultos. No meu bairro, quando eu fui vereador, tem um projeto de lei que foi climatizar todas as salas de aula do município. Eu construí uma escola, em memória ela, de 3 andares no meu bairro, que hoje ela alfabetiza lá 236 alunos, as outras 2 eu consegui reformar. Realmente, de bairro, de cidade, de municípios, eu gosto de estar por perto, pegando essas demandas. A nossa secretária Roberta de Estado é uma trabalhadora, é uma lutadora. A gente sabe que o Estado hoje se encontra em recuperação fiscal, e isso é muito difícil. Às vezes a gente vê um secretário de Estado tentando, até de um município, tentando reerguer um aparelho público de educação, mas tem dificuldade porque está faltando dinheiro. E o governador está arregaçando as mangas. Ele foi como eu falei, ele está tentando, a votação foi expressiva, ele está tentando melhorar o nosso Estado, ainda no tema da segurança pública. Ele foi lá, conseguiu uma vitória agora em Brasília, né? Porque tinha limite, a polícia agora tinha que falar, eu vou entrar na comunidade tal. Aí isso a gente sabe que sempre vaza. E aí quando entrava, cadê o vagabundo? Ou a polícia era pego de surpresa, igual um piloto do helicóptero tomou um tiro, ficou mal a beça aí, ou está ainda no hospital, não sei se já deu alta, mas é assim, eu vejo que só é possível transformar a vida das pessoas com educação. Não é na mão de ferro, é dando um estudo, é a pessoa sendo culta, e aí ela tem chance de se tornar um cidadão de bem. Bom, eu queria colocar 2 temas aí, vai de encontro
aquilo que você fala sobre a educação, e eu acho que tem também alguma coisa a ver com a prevenção, né? E aí, voltando na segurança pública, você fala da valorização da educação, do investimento na educação e do teu trabalho com um olhar mais amplo para a segurança pública. Angra, como todo município, tem um projeto que estava parado em 2000 até 2009. Me lembro quando, como se fosse hoje, eu era vereador, a gente retomou essa discussão com o Beltrame, e o Roberto Sá também era o subsecretário de Segurança Pública do Estado, que foi o retorno do PROERD. O PROERD é um programa que é feito nas escolas, com um policial que vai lá formar as crianças e tal. Felizmente, esse PROERD ele diminuiu. Antigamente tinha 30 escolas, hoje em Angra a gente tem, na verdade, não passa de 8, 9 que são atendidas. Eu acho que cidades como Angra e Paraty, Ratinho, é fundamental, além do policiamento ostensivo, que é o enfrentamento que você muito bem brigou para trazer para a região, essa questão também da educação. E aí, um pedido meu, pessoal, queria aqui aproveitar o programa para estar aqui o vereador também, né, que pode nos ajudar a endossar esse pedido, Sim. que é pedir ao governo do Estado, e é uma matéria, né, que Uma envolve a Alerj, para priorizar a ampliação. Ampliar. Angra e Paraty precisa de mais PROERD nas Sim. escolas. Por quê? Porque nós estamos com a droga aqui, o acesso ao turista de forma muito clara. Paraty, meu Deus do céu, a situação em Paraty é gritante de segurança pública na periferia. A Ilha das Cobras você sofre demais. Então, se a gente não preparar esses jovens agora, essas crianças agora, não vai ter o PP que dê jeito, Ratinho. Então Não, fica aqui o pedido. não é o PP, não. Em vez de ter que. Se a gente não der jeito, esse programa é magnífico. Eu conheço. Sempre tem a formatura. Que é linda, né? É lindo. As crianças sabem cantar a musiquinha, tem um mascote, né? É possível vencer a droga, é possível vencer, tem um tema, né? É muito lindo. Não sei se já participou, Edinho. Não, essa ainda não participei. Pô, participa, tu vai ter vontade de sempre que tiver estar presente. É muito legal. Tem que ampliar isso, que a prevenção policial é aqui em tudo. Angra para isso. Um Mas policial é para maneiro. atender. Vamos cobrar isso aí, Vamos gente. brigar por isso. Vamos embora, é muito legal. Queria, Fazer coro com o Leandro. queria sugerir também ao vereador Edinho aproveitar. Acho que a gente precisa fazer uma audiência pública na Câmara sobre a FATEC. Queria te sugerir Sim. que você protocole um requerimento convocando aqui o secretário Alexandre Vale, que é o secretário Aminto, presidente da FATEC, né, o secretário Anderson de Moraes, que é o secretário de Ciência e Tecnologia. Dá para fazer uma audiência pública na Câmara de Angra e cobrar. Quer dizer, o Ratinho fez agora uma indicação pedindo a reabertura. Sim. É preciso toda a pressão política Com para dizer, certeza. vem cá, vocês vão deixar aquele patrimônio de 6 milhões de reais na Japuíba se acabando e ninguém ia falar nada? Então queria sugerir isso, Edinho. Não, pode contar comigo. Hoje mesmo a gente vai estar providenciando isso aí. Vou reunir meu corpo jurídico, ver o que é necessário fazer. Já fica o convite aqui de pronto para o deputado e Tá você presente. vai estar nos ajudando lá, auxiliando. Conte lá. comigo. Você que é um grande Quero ser o seu comunicador. assessor, conte comigo. Você é mais do que isso. Você é parceiro. Agora, o Ratinho, sobre a questão, você falou que tenta visitar os municípios todos, o Edinho também tem essa mesma prática de estar na comunidade, além do trabalho na igreja que ele tem. Ele hoje agora está ampliando o horizonte, eu tenho percebido, e eu faço muita leitura política. Tenho dado muito. A gente não se fala Algumas mais. pessoas estão perguntando se eu estou trabalhando. Perguntando, não está falando que está trabalhando mais do que trabalhou na eleição? A gente não está presente o tempo todo com o Edinho e com muitos políticos, mas a gente sabe fazer leitura política e observa que essa disposição do Edinho ultrapassar as barreiras de Madureira, quer dizer, além do voto da igreja que ele tem, né, historicamente, a sua ligação, também esse voto de comunidade, você também tem esse trabalho no Estado. Eu queria te perguntar, Ratinho, como é que você lida com as demandas adquiridas das cidades? Como é que consegue encaminhar, enfim, as entregas? Porque o político ele é avaliado pela entrega que ele faz. Como é que é isso? Eu sou referência porque eu fui um dos primeiros a ter um gabinete itinerante. Tem um ônibus com um escritório, com um corpo jurídico, com pessoas que entendam e que a principal atenda e entregue, ou fale pelo menos a verdade. Eu sempre falo assim, eu prefiro te dar um não e você saia com esse não de que falar um sim e não acontecer a esperança que você deseja. Então, assim, eu ando com esse ônibus no estado,
Às vezes fala, cara, esse cara é maluco. Você chega lá na Alerj, meu gabinete é um dos mais cheios. E aí os deputados falam, como é que você consegue? E o povo desce. Desce de trem, desce de metrô, desce de Uber. E para mim, eu até falo assim com as meninas, poxa, gente, hoje o gabinete está vazio, tem pouco atendimento, o que está acontecendo? Eu já fico preocupado. Será que não tá bom e tal? Mas às vezes é porque está chovendo, é porque está frio, mas é satisfatório atender e resolver a vida das pessoas. E eu me dou muito bem com isso, né? Eu acho que minha votação veio crescendo. A primeira eu tive 2.258, fui o primeiro do Democrata. Aí fui para o PROS, fundador do PROS, consegui crescer, tive 2.970, e aí a cidade com 4 deputados, os moradores começaram a colocar na minha cabeça e atendendo, sempre atendendo. Né? Pô, tem que ser deputado. Eu falei, cara, eu nunca tive um padrinho político, motorista de Kombi do transporte alternativo, a vida toda, até ser vereador. Como é que vai ser um vereador aqui de São João de Meriti, pobre, e vai chegar até a Alerj numa das 70 vagas? Não, mas tem que colocar, você é um cara bom, trabalhador. E aí botei o nome, em 2018 consegui chegar ao penúltimo. A penúltima vaga foi a minha, de número 69. Quantos votos? 13 mil e poucos votos, só ganhei da Marina, que teve 12, a prefeita de Guapimirim, que, aliás, está fazendo um trabalho magnífico, quero mandar um beijo para a Marina. E aí, depois me colocaram no partido, que foi o Áureo, nosso líder, meu irmão, falou, Ratinho, eu acho que você consegue ganhar aqui. Mas encarei 9 candidatos fortes, deputados de 4, 5, 7 mandatos, falavam na minha cidade que eu não ia voltar. Aí eu cresci 20 mil votos, fui para 33. É um desafio, né? Mas eu sempre falo que eu tenho que honrar o nome de Deus, acima de tudo, né? Dos meus apoiadores, agradeço muito. E Deus, tudo que eu pedi a Deus, até hoje não peço coisas absurdas, não. Mas Deus sempre me deu meus mandatos. E se um dia eu perder a eleição, foi porque Deus não quis que eu ganhasse a eleição. Então, não posso culpar Deus. Eu tenho que continuar trabalhando para mim ter os meus mandatos. Acho que o grande diferencial, desculpa, claro, fica à vontade. Eu acho que o grande diferencial do Ratinho é que quando ele recebe a demanda, ele na hora encaminha, liga para quem tiver de ligar, cobra para quem tiver de cobrar. Isso é um diferencial, porque a verdade é que a gente vê muitas pessoas, tanto estadual, até como vereador mesmo, eles recebem a demanda e não passam a demanda. Às vezes o governo não passa adiante. Às vezes, eu tive agora no bairro e falaram para mim assim, olha, aqui o governo nunca fez nada. Vamos lá, eu estive no bairro da Banqueta, fui na estrada da Banqueta lá, reuni lá com 50 donos de sítio lá, nós estamos falando de cerca de 250, 300 pessoas numa determinada área, e falaram assim, que o governo nunca fez nada. E eu virei e falei assim, o governo nunca fez nada porque com certeza nunca chegou a demanda lá. Na mesma hora fiz contato com o secretário no dia seguinte, cobrei do secretário no dia seguinte, o secretário mandou uma equipe técnica lá para avaliar e hoje já estão começando a fazer as ações lá. Então o grande diferencial do Ratinho, que eu espelho também nele, é chegou a demanda, passa para quem resolve e cobra para poder dar seguimento. Esse é o diferencial, não dá para guardar. Você não represa. Você não represa. E aí já foi. Bom, para fechar aqui, eu tenho 2 perguntas para te encaminhar. Primeiro, Ratinho, governador Cláudio Castro renuncia para ser candidato a senador, Tiago Pampolha assume, renuncia também. Como é que está isso lá nos bastidores do poder? Queria te ouvir. Cara, eu acho que está bem alinhado. Eu vi pelas redes sociais o governador já conversando e estando junto em inaugurações com o nosso vice-governador Tiago Pampolha, já também o nosso presidente da Alerj, que é um futuro candidato ao governo do estado, também alinhando com Tiago Pampolha. Eu acho que briga não é bom para ninguém. Eu sempre falo isso. Eu não conheço um que brigou que não saiu com arranhão. E se não saiu com arranhão, no sentimento na cabeça, se for uma pessoa de bem, mental, fica mal por dentro. Que briga não é bom para ninguém. Mesmo quando você ganha, a briga é até física. Você vai falar, poxa, eu machuquei aquela pessoa. Então, briga não é bom para ninguém. Eu sempre falo que eles têm que dialogar e ver o melhor. Porque, ao meu modo de enxergar, se sair 2 candidaturas do nosso lado, vai dividir. E eu que sou base aliada do governador Cláudio Castro, sou leal,
Eu não quero que divida, que vai botar o nosso mandato, o nosso grupo em risco. E, de repente, vai entregar o nosso Estado, que a gente está lutando para crescer, para botar nos trilhos, na mão de pessoas que não vai olhar com bons olhos para o nosso Estado. Ratinho, e aí a última pergunta do nosso podcast. Você recentemente passou um problema pessoal, familiar, né? O Antônio, seu filho caçula, você ficou internado com ele, assim posso dizer, porque ele estava lá o tempo todo. Ele nasceu, né, e ficou na incubadora um bom período. Eu queria fechar essa nossa entrevista te perguntando o seguinte: como é que foi aquele momento? O que você aprendeu com aquela situação? Como é que foi aquele momento para a sua vida, para o deputado, para o pai, para o cidadão Giovanni Ratinho? Foi muito triste, né? A gente vê, primeiro pela esposa, que vê a esposa carregando ali no ventre um filho que a gente almejou a ter, desejou, porque ele foi fertilização, né? Depois de 21 anos eu resolvi ter ele. Tem o Giovanni, que é o vereador, de 28 anos, tem o Gabriel de 21, a Giovana de 19 e ele, que nasceu agora. Fiquei 26 dias com ele internado, fiquei muito aflito, deixei o meu trabalho de lado, que na verdade eu só estava pensando em salvar meu filho. Mas eu também pude enxergar de perto a necessidade, graças a Deus eu tinha condição, e ele quase morreu. Tem pessoas que ficam na mesma situação, precisando de um aparelho público de saúde e de repente perde o seu filho ali com a mesma situação. Então a gente trabalha muito, o que eu falo no meu discurso na Alerj, quando eu estou com um médico, falo o seguinte: eu luto muito para desburocratizar a saúde pública. O Áureo também, já conversamos muito sobre isso, em horário eleitoral demos esse mesmo discurso. Por quê? Eu acho que tem que acabar, Edinho, e eu acho que vocês também vão pensar igual a mim. Esse jeitinho do morador ter que procurar o deputado, o vereador ou o agente político que trabalha... Para resolver o problema dele, do exame. Isso aí, exatamente. Eu acho que tem que chegar até ali o posto de saúde do hospital, está aqui o meu cartão do SUS, e ser atendido. Aí a pessoa, para tirar uma ressonância, uma tomografia, um ginecologista, tem que ficar ligando para um deputado ou para um vereador. Pô, isso é triste demais. E muitas das vezes eles estão ali registrados na fila do C ou do CIGEG, vão a óbito sem ter o tratamento devido. Então, só vai melhorar quando a gente desburocratizar a saúde pública e também penalizar, que tem que ser penalizado. O gestor que pegou o dinheiro para a saúde e não destinou aquela verba para a saúde para poder fazer funcionar de fato, ele tem que ir para a cadeia. O médico que está ali no hospital, eu sei que ele tem que ter a hora, a hora de descanso, mas ele não pode nunca deixar o plantão dele desguarnecido. Chega uma criança ali, igual eu já peguei uma vez uma criança com um fêmur quebrado, 2 e pouca da manhã, e os 2 médicos dormindo, quando eu fui vereador. Então isso tem que acabar. O povo tem que ser respeitado. Bom, Giovanni Ratinho, deputado estadual, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. O Ratinho, ele é autor das indicações, além da luta pelas UPPs na cidade, também está brigando pelo Café do Trabalhador no Parque Mambucaba. Já tem um Café do Trabalhador aqui na cidade, no centro, que todo dia o trabalhador tem acesso a um pão, uma fruta e um café com leite, de graça, ali próximo do antigo Mercado Floresta, ali na antiga rodoviária do centro da cidade. O Ratinho está pedindo para ampliar isso agora para o Parque Mambucaba também. Ele fez outra indicação pedindo a reabertura da FAETEC, já protocolada e publicada no Diário Oficial, e agora também brigou na última semana e publicada no Diário Oficial do Estado o cartão Recomeçar, que é indicação também do parlamentar. Ratinho agora se comprometeu com o Hospital de Paiabrava de também fazer uma emenda estadual para lá. Na verdade, já houve uma conversa do doutor Adilson com o Ratinho, porque o hospital precisa equacionar um problema burocrático, né? Se cadastrar no governo do estado, enfim, para receber esse recurso. Mas, Ratinho, queria te agradecer pela presença, agradecer a Edinho também, nosso vereador, parceiro, irmão, também pela presença aqui, dizer
o Edinho, primeiro que é uma satisfação te reencontrar. É A gente já viveu momentos de intenso embate, debate, né, de trabalho na Câmara. Você era assessor de um vereador, né, Isso aí. do Zé Zé Maria, Maria. né, e aí acompanhei, eu era vereador naquele momento. Sim. E hoje te ver parlamentar, fico muito feliz e desejo sucesso a você. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, amigo. Eu que agradeço aí. Você pode contar com a gente. Conta com a gente, conta ali com a Câmara de Vereadores. Nós vamos estar encaminhando aquilo que a gente conversou aqui. Você é existe aquele metalúrgico que eles costumam dizer aqui de pé de fábrica, né? O chão de fábrica, né? E aqui nós temos os vereadores do bairro. O Leandro foi um excelente vereador, um comunicador excelente vereador, lutador, cara que gosta, que corre atrás. Eu também me espelhei muito no Leandro. O Leandro, apesar de ser mais velho do que ele, mas no parlamento aqui, enquanto foi vereador, espelho muito nele. Eu costumo dizer que uma das equipes mais fortes de assessores montada em Angra, eu falo isso para todo mundo, foi o Leandro que montou. Dali saíram excelentes profissionais, excelentes assessores, pessoas que lutam pelo bairro, eu sempre falo isso. E a gente está à disposição, amigo. A gente está aqui para juntar força, junto com o deputado, para poder trazer investimento para o município, trazer melhoras para o município. Obrigado. Deputado Giovanni Ratinho, obrigado pela presença. Acho que a cidade fica muito feliz com a tua presença, porque isso tem um simbolismo enorme. Quer dizer, Sim. as pessoas saberem que o voto delas não foi jogado fora e que, na verdade, aquilo que elas acreditaram uma vez indo na urna, o representante está aqui presente. Porque não basta só morar na cidade, não basta dizer, tem que amar a cidade, porque morar por morar, às vezes a pessoa mora numa cidade, mas não faz nada pela cidade. Quer dizer, além de qualquer coisa, tem que gostar, até porque o deputado é deputado de 92 municípios, não é de uma cidade só. Então seja bem-vindo a Angra e eu espero que você trabalhe cada vez mais pela cidade. Vamos trabalhar, para mim é um prazer. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Você vai me ver muito aqui, porque agora essa parceria aí com o Edinho e também contigo eu posso falar, Sim, a gente vai ter bons frutos e eu sou deputado dos que votaram e que não votaram. Conversei hoje com o deputado estadual Giovanni Ratinho, visitando o podcast Fala Leandro Silva, junto com o vereador Edinho Rodrigues.